Fala moçada, tudo beleza? Professor Lima na área com a nossa galera do Estratégia Concurso, seguindo com vocês aqui então no nosso módulo que está tratando da parte de progressões geométricas. Nesse bloco daqui, vou arrematar aqui algumas informações com algumas propriedades, algumas dicas importantes, tá bom? Vem comigo então, bora lá. Primeira coisa, podemos associar progressões geométricas a funções exponenciais e ao estudo dos juros compostos. Então aqui de novo, são links, tá? Que é interessante vocês terem. Mesmo que porventura você não tenha que ver ou aprofundar na parte de função exponencial ou mesmo na parte de juros compostos, que a gente tenha pelo menos aqui noções de que as PGs elas estão atreladas à ideia de funções exponenciais e a juros compostos. Vamos só aqui organizar as ideias. Vou dar um exemplo simples, tá? Isso aqui, por exemplo, ó, y igual a 3 elevado a x. Isso aqui é uma função exponencial. Essa aqui é uma função exponencial justamente porque você vai perceber que eu tenho uma variável no expoente, certo? Y igual a 3 elevado a x, eu tenho x ali, ó, como uma variável no expoente. Então, eu tenho ali uma função exponencial. E aí você vai perceber que se eu começar a trabalhar de maneira sequencial com valores de x, então se eu trocar aqui, por exemplo, o x por 1, por 2, por 3, por 4, você vai perceber um padrão com relação aos valores de y. Vem comigo, vamos ver. Só para exemplificar, ó. Tem aqui o x, e aí eu vou atribuir ali alguns valores para x. Então, ó, x igual a 1, x igual a 2, x igual a 3, x igual a 4. O que eu teria como valor de y se o meu x fosse 1? Se o meu x fosse 1, o meu y seria 3 elevado a 1. 3 elevado a 1 vai ter que dar 3, perfeito? Se o meu x fosse 2, 3 elevado a 2 teria que dar 9. Se o meu x fosse 3, troca ali o x por 3. 3 elevado a 3, 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27. Se o meu x fosse 4, 3 elevado a 4, 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27, 27 vezes 3, 81. Então você consegue perceber o que está acontecendo aqui com os valores de y, olha. À medida que eu vou te entregando os valores de x, os valores de y vão crescendo, mas não é de qualquer maneira. Aqueles valores de y ali, 3, 9, 27, 81, eles obedecem o padrão de uma progressão geométrica, certo? E você vai ver que não foi coincidência o fato de que a base aqui, olha, dessa potência era o número 3, certo? Então você está vendo que não é coincidência o fato de que a razão dessa PG aqui também é quem? Também é o número 3, ok? Então o que eu te garanto é que se você fosse trabalhar, por exemplo, com essa função que está aqui, olha, y igual a 5 elevado a x, y igual a 5 elevado a x, você vai perceber que se eu atribuísse valores para x, então se eu substituísse ali aquele x por 1, por 2, por 3, por 4, e se eu seguisse fazendo essas substituições, os valores de y iriam crescer conforme uma progressão geométrica. De razão é exatamente igual a quanto? De razão é exatamente igual a base, de razão é exatamente igual a 5. Tá? Então, de novo, ele consegue criar, às vezes, né, uma situação em que você não tem que se aprofundar muito ali numa situação envolvendo função exponencial, mas ele consegue fazer esse link com a parte de progressões geométricas. E com relação a juros compostos, de novo, aqui também não vou aprofundar muito na ideia dos juros compostos, mas só para dar uma noção mínima para vocês. Suponhamos que eu tivesse uma aplicação inicial de um capital de R$ 100. Então a gente vai imaginar aqui, olha, que eu tinha lá um capital de R$ 100 e vamos imaginar que eu tivesse combinado com vocês aí juros de 10% ao mês. Então se eu fosse calcular aqui 10% de 100, 10% de 100 daria 10, certo? Então eu teria um capital de 10, pagaria juros, desculpa, teria um capital de 100, pagaria juros de 10 e aí ao final então do meu primeiro mês, eu estaria com uma dívida de R$ 110. Aí, você vai pegar esse 110 e vai trazer como dívida inicial do período seguinte. Quando a gente trabalha com juros compostos, a gente fala que a gente tem juros sobre juros. Então, na hora que eu fosse calcular os juros ali do meu segundo período, aqueles juros do segundo período, eles incidiriam sobre o valor que já tinha tido juros. Então, os 10% que eu calcularia não seriam, no caso dos juros compostos, não seriam em cima do 100, mas sim em cima dos 110. Então, quando eu fosse calcular 10% de 110, 10% de 110 daria quanto? Daria 11, certo? E aí 110 com 11 vai ter que dar quanto? Ó, vai ter que dar 121.
Aí eu pegaria esse 121, que foi a dívida no final do segundo mês, e jogaria aqui, olha, para o início do meu terceiro mês. Quando eu fosse calcular aqui 10% de 121, 10% de 121 daria, que aí lembra, juros compostos, a gente fala que são juros sobre juros. Então, os juros que eu vou calculando é sobre a dívida que eu estou acumulando, certo? Então, a minha dívida agora, os 10% de juros que eu dei aqui como exemplo, eles não vão cair sobre o 100, eles vão cair sobre o 121. E aí 10% de 121 seria quanto? Seria 12,10. Então tá aqui, ó, 12,10. E aí quando você for somar o 121 com o 12,10, 121 com 12,10 daria 133,10. Perfeito? Muito bem. E assim a gente poderia seguir. O que está acontecendo aqui? Eu quero que você observe os valores que a gente teve aqui do meu capital inicial e dos montantes que foram obtidos a partir dele. Eu comecei com uma dívida de 100, perfeito? Depois de um mês a juros compostos, eu estaria devendo quanto? 110. Depois de 2 meses a juros compostos com taxa de 10%, eu estaria devendo quanto? 121. Depois de 3 meses eu estaria devendo 133,10. Sabe o que está acontecendo aqui? Esses valores, olha, eles estão sendo multiplicados, ó, sempre por 1,1. 110 para eu chegar, desculpa, 100 para eu chegar no 110, eu multipliquei por 1,1. 110 para chegar no 121, eu multipliquei por 1,1. 121 para eu chegar no 133,10, eu multipliquei por 1,1. Ora, se eu estou sempre multiplicando por um valor constante, é sinal então de que aquela sequência de valores ali obedece o padrão de que tipo de sequência? De uma progressão geométrica, perfeito? E aí, só para deixar claro, né? Mas como que você chegou naquele 1,1? Primeiro, que é o básico de como descobrir a razão de uma PG. Qualquer dupla ali, né, que você pegasse o que está depois e dividisse pelo que está antes, te levaria para aquele 1,1. Então, se eu pegasse, por exemplo, 110 e dividisse por 100, daria 1,1. Se eu pegasse o meu A3, o meu terceiro termo, 121, e dividisse pelo segundo, pelo 110, 121 dividido por 110 dá 1,1, certo? Então, primeiro que você pode descobrir a razão dessa forma. E segundo, que no fim das contas, o que a gente vê aqui, no caso dos juros compostos, é o que a gente entende como sendo os fatores de aumento, né? Quando eu aumento alguma coisa em 10%, aumentar em 10% é como se fosse chegar a 110%, e escrito na forma unitária, 110 dividido por 100, é aquele 1,1 que surge ali. Então, sempre, né? E aí eu preciso que vocês fiquem atentos ao fato de que, Bruno, mas não foi coincidência, não? Não surgiu ali uma PG nessa história que você criou para mim porque você usou um capital de 100, uma taxa de 10. Não quer dizer que se eu mudar o capital e a taxa que vai surgir uma outra sequência, não? Não. Seguindo o padrão, né, dos juros compostos, ou seja, dos juros sobre juros, independentemente de qual seja o capital e de qual seja a taxa, você sempre vai ter o crescimento de um capital a juros compostos obedecendo o padrão de uma progressão geométrica, certo? Então, de novo, por mais que você não tenha que se aprofundar na parte de funções exponenciais e juros compostos nesse momento aqui do curso, pelo menos noções básicas, certo? Fazer esses links. PG tem a ver com que tipo de função? É logarítmica? É de primeiro grau? É de segundo grau? Guarda. PG é função exponencial. PG tem a ver com que tipo de juros? Juros simples ou juros compostos? PG, juros compostos. Moçada, vamos fazer um comparativo aqui só para tentar abrir um pouquinho a sua cabeça. Vamos criar duas sequências, uma PA e uma PG. Tanto a PA quanto a PG começando do mesmo termo. Vamos começar aqui uma PA e uma PG com o número 2, certo? E vamos criar uma PA e uma PG de razão 2. Só para vocês verem o que é a questão do crescimento geométrico. Olha para cá. Só para vocês fazerem um comparativo. Vamos imaginar aqui uma PA, começando pelo número 2, ok? E vamos imaginar uma PG, começando também pelo número 2. E aí eu quero que você crie para mim uma PA e uma PG de razão 2. Então, se fosse uma PA de razão 2, lembra, PA eu vou sempre somar um valor constante, não é? Então, vamos colocar ali os 6 primeiros termos daquela PA. Aliás, vamos colocar os 10 primeiros termos, tá? Só para vocês entenderem mesmo onde eu quero chegar. Vamos colocar os 10 primeiros termos da PA. Ó, 10 primeiros termos da PA. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 e 20. Perfeito? Agora vamos fazer o mesmo movimento na PG. Os 10 primeiros termos da PG. Se é PG é porque eu vou sempre multiplicar. Então vamos fazer uma PG de razão 2 também. Então é porque eu iria sempre multiplicar por 2, beleza? 2 vezes 2, 4.
4 vezes 2, 8. E aí eu vou, ó, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024. Repara, qual dessas duas... Vocês estão entendendo o que está acontecendo? Ó, eu comecei do mesmo termo, que foi o 2. A razão é a mesma, tanto na PA quanto na PG. Mas onde que o crescimento ele é absurdamente mais rápido? Na progressão geométrica, certo? Então, quando você consegue fazer os links, as coisas vão ficando mais simples. Quando a gente está trabalhando, por exemplo, com capitalizações, a juros simples e a juros compostos. Quando a gente vai para prazos mais longos, a gente fala que uma dívida a juros compostos, por um longo prazo, ela se torna uma bola de neve. Por quê? Porque aí você começa a pagar juros sobre juros. É por isso que aquela dívida ela vai crescendo muito rápido, certo? Quando a gente fala, por exemplo, que o crescimento de uma população, quando vocês verem esse tipo de manchete, né? O crescimento de uma população é exponencial. Ou o número de assaltos numa região é exponencial. Quando a gente usa essa história, né, quando a gente faz referência a esse crescimento exponencial, é para dar a entender que é muito acelerado, é muito rápido, que é a cara de uma PG, certo? Olha ali, o 10º termo da PA foi 20. O 10º termo da PG, isso que a gente está brincando aqui com uma razão 2. Imagina uma sequência com uma razão 25, que não seria a diferença aí de valores de PA e PG, certo? Então, tudo da PG tem a ver com essa história do crescimento muito acelerado, que é o que a gente vai vincular ao raciocínio de um crescimento exponencial. Crescimento ou, claro, decrescimento, né, gente? Porque o decrescimento também ele vai ser muito acelerado no caso de uma progressão geométrica, tá bom? Então, esses 3 links aqui, eu acho que são importantes sempre para vocês em provas. A gente tem várias questões de provas aí em que às vezes o cara não vai te exigir cálculo, mas ele vai te exigir um raciocínio seguindo uma linha semelhante ao do que eu coloquei para vocês aqui nessa parte, tá bom? Vamos caminhar. Bora para a próxima. Olha essa observação aqui. Se eu tiver 3 números A, B e C que estão em PG, sempre vai valer essa relação que está aqui, olha, que o termo do meio ao quadrado é igual a A vezes C. Abraão, eu nem guardo isso aí não. Beleza. Olha, eu confesso para vocês que dependendo da questão, pode ser que a gente não precise usar isso aqui mesmo. Tem algumas questões em que na hora de resolver aqui eu até mostro para vocês essa possibilidade, mas eu sei que às vezes vocês conseguem, né, sair por outros caminhos sem perceberem a necessidade de utilizar essa relação. Mas ela é importante, eu tenho que trazer ela para vocês porque é por conta dela que a gente dá o nome progressões geométricas. Na realidade, quando a gente deixa indicado para vocês, né, que b ao quadrado é igual a a vezes c, isso aqui é a mesma coisa que eu dizer que eu tenho b como se fosse a raiz quadrada de a vezes c. E esse cálculo que a gente faz aqui, ao deixar indicado que o termo do meio, é isso, né? É como se fosse isso. O termo do meio, que é o b, sempre que eu tiver uma PG, sempre que eu observar 3 termos de uma PG, o termo do meio, ele é sempre a raiz quadrada do produto dos outros 2. Esse cálculo da raiz quadrada do produto de 2 números é o que a gente chama de média geométrica. Então, a gente lida muito na prática com a média aritmética. Ah, Bruno, eu estou fazendo aqui minha faculdade, o professor vai me dar 2 provas, eu vou fazer a média aritmética das minhas notas. Então, acaba que a gente, de alguma maneira, acaba usando muito a média aritmética, certo? Mas a gente tem uma média que a gente chama de média geométrica. E o que é a média geométrica? É a raiz quadrada do produto de 2 números. Então, como na PG, aquele termo do meio é sempre a raiz quadrada do produto daqueles 2, a gente diz que aquele termo, o B, ele é a média geométrica. Então, como esse padrão ele vai ser mantido para quaisquer 3 que eu observe, a gente tem um padrão de médias geométricas. Daí, então, a ideia de você chamar essa progressão, essa sequência de números, de progressões geométricas. Perfeito? Vem da ideia, então, da média geométrica. Muitos de vocês questionam, dizem, isso aqui tem alguma coisa a ver com geometria? Não, tem a ver com a ideia do nome da média que a gente dá, né? Que é a média geométrica. O padrão segue isso, então é uma progressão, uma sequência de números, uma progressão geométrica. E aí, só para exemplificar, imaginemos que eu tenho aqui os números, por exemplo, 5, 10 e 20. O 5, 10 e o 20, vocês concordam comigo que eles compõem uma PG? Isso está claro para você, né? Ou pelo menos eu imagino que esteja.
Do 5 para o 10, do 10 para o 20, não, tá beleza. Ó, eu estou percebendo que eu estou sempre multiplicando por 2. Ó, 5 vezes 2 dá 10, 10 vezes 2 dá 20. Perfeito. Então, o que você pode dizer para mim, e olha, o cara pode trazer isso às vezes como uma questão de prova, né? Já que aqueles 3 números ali estão em PG, eu posso dizer que o 10, ele é a média geométrica entre o 5 e o 20? Sim. Aí você pode até não saber o que é média geométrica. Mas como você sabe que aquilo ali é uma PG, você sabe que o que eu estou te falando está certo. O termo do meio, que é o 10, ele é a média geométrica entre os outros dois. Isso porque, se você for deixar indicado, né? Aqui, ó, o termo do meio. O termo do meio, que é o 10, é como se ele fosse a raiz quadrada do produto dos outros dois. Se eu calcular a raiz quadrada de 5 vezes 20, quanto que é a raiz quadrada de 5 vezes 20? 5 vezes 20 dá 100. Quanto que é a raiz quadrada de 100? A raiz quadrada de 100 é exatamente quem? Exatamente o 10, tá bom? Então, sempre que eu tenho 3 termos que compõem uma PG, o termo do meio é a média geométrica dos outros dois. Então, eu posso falar isso deixando indicado que o termo do meio ele vai ser a raiz quadrada do produto dos outros dois. Ou, que é tudo a mesma coisa, gente. Ou você pode dizer para mim, então, e o termo do meio elevado ao quadrado, Bruno, eu prefiro trabalhar ao invés de raiz quadrada, eu prefiro trabalhar com a potência. É tudo a mesma coisa, é psicológico, mas está valendo. Você pode observar, então, que o termo do meio elevado ao quadrado, que é o 10, 10 ao quadrado, é igual ao produto dos outros dois, tá bom? 10 ao quadrado é igual a 5 vezes 20. Vou te dar um exemplo aqui de uma situação em que a gente não tem uma PG. Então aqui, por exemplo, ó, se eu colocar para vocês, vamos supor que eu coloque lá, olha, 2, 8, e aí eu coloco aqui, sei lá, o 12. Perfeito? Essa sequência aqui, 2, 8 e 12, a gente sabe que não é uma PG, certo? Então a gente consegue aqui tatear, porque aqui ficou simples, né? Do 2 para o 4, desculpa, do 2 para o 8, eu estou multiplicando por 4. Agora, do 8 para o 12, eu não estou multiplicando 4, eu estou somando 4. Então, aquilo ali não é uma PG. Para eu ter uma progressão geométrica, eu tenho que sempre multiplicar por um valor constante. Então, para mim está claro que aquilo ali não é uma PG. Uma maneira que você tem também de confirmar isso é perceber que o 8 não é média geométrica entre o 2 e o 12. O 8, veja se você concorda comigo, olha, o 8, ele não é raiz quadrada, ele não é igual à raiz quadrada do produto dos outros dois. Perfeito? O 8 não é igual à raiz quadrada de 24. O 8 seria a raiz de 64 e não de 24. Perfeito? Então aqui, ó, esses resultados são diferentes. Como esses resultados são diferentes, essa sequência que está aqui não é... Essa sequência que está aqui não é uma PG, perfeito? Já essa que está aqui, para que não tenha dúvida alguma, essa que está aqui é uma PG, tá? E a resposta é sim. Existe essa mesma relação para o caso da PA? Sim, isso a gente viu, né? Lá no vídeo em que eu trouxe as propriedades da PA, só para relembrar, a gente viu que quando eu tenho 3 números A, B e C que estão em PA, o termo do meio é a média aritmética dos outros dois, certo? Então, lá na PA a gente percebe esse padrão associado a médias aritméticas, daí então o nome progressão aritmética. E aqui a gente percebe que o termo do meio ele é média geométrica sempre entre os outros dois. Daí então eu tenho o termo do meio é média geométrica, é uma sequência então que obedece o padrão de uma progressão geométrica. Saber que tem relação com esse padrão da média geométrica é importante, porque ele pode criar um enunciado em que ele não mencione PG, mas que ele trate de média geométrica. Caraca, o negócio de média geométrica, fiquei perdidaço. E aí você vai perceber que ele está vinculando essa ideia de média geométrica a um padrão de uma sequência. Meu amigo, uma sequência que tem padrão associado a médias geométricas é uma progressão geométrica. Perfeito? E só para não restar também dúvida alguma, deixa eu colocar para vocês aqui um detalhe, ó, que é o seguinte. Se eu colocar aqui para vocês, ó, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, tá bom. Vocês vão perceber o seguinte, quaisquer 3 que entre si componham uma PG atendem àquela relação que está ali. Então, por exemplo, se eu pegar aqui, ó, o 2, olha para cá, se eu pegar, por exemplo, o 2
o 8 e o 32. Você vai perceber que o 2, o 8 e o 32, eles entre si formam uma PG. Eles estão ali no meio daquela PG, mas eles entre si formam uma PG, certo? Então, do 2 para o 8 eu estou multiplicando por 4, do 4 para o 32 eu estou multiplicando por 4. Então, vocês vão perceber que se aqueles três entre si, mesmo que eles sejam integrantes ali de uma PG maior, mas se aqueles três em particular formam uma PG, você vai perceber que o termo do meio é média geométrica dos outros dois. O 8, ele é igual à raiz quadrada do produto dos outros dois. Quanto que dá o produto dos outros dois? 2 vezes 32 dá 64. Quanto que é a raiz de 64? É exatamente o 8, certo? Visto de outra forma, é a mesma, mas se achar mais simples, o termo do meio ao quadrado tem que ser igual ao produto dos outros dois. O termo do meio ao quadrado é o 8. 8 ao quadrado é igual a 2 vezes 32, que é o 64, certo? Ah, Bruno, mas aí, cara, eu peguei esses três números aqui na PG, porque aí às vezes vocês distorcem um pouquinho isso que eu coloco aqui. Então, por exemplo, Brunão, cara, eu peguei esses três números aqui, olha, e eles estão na PG. Só que aí eu não vi que falei aquela propriedade. Entendam, olha como que o português aqui é importante. Eles estão na PG, mas eles não estão entre si em PG. Consegue perceber a diferença aqui do estar na e estar em PG? Eles estão na PG, mas eles entre si não estão em PG. Então é por isso que você vai perceber que o 16 ele não vai ser média geométrica do 2 e do 128. Aquela propriedade que está ali, ela vai ser válida para quando os elementos entre si, quando eles estiverem em PG, certo? Então ali o 2, o 16 e o 128, eles estão dentro da PG, mas eles entre si não formam uma PG, então não tem por que você querer realmente aplicar ali aquela propriedade para eles. Fechado? Coisa linda, hein? Coisa linda. Vamos para mais uma. Vem cá. Numa PG finita, o produto de dois termos equidistantes dos extremos é igual ao produto dos extremos. Então essa propriedade que está aqui, a gente viu uma propriedade semelhante lá para a progressão aritmética. Só que na progressão aritmética, a gente viu que a soma dos extremos acaba sendo sempre igual à soma dos termos que são equidistantes. Aqui a gente vai falar de produto, certo? Tem muito isso, né? PA tem sempre a ver muito com a ideia de soma, soma, soma. PG tem a ver com a ideia de multiplicar, produto, produto, produto. Então as propriedades aqui estão sempre vinculadas a produto. Então, olha para cá. Se eu colocar essa sequência que está aqui, olha, 2, 4, 8, 16, 32, 64, vamos nela de novo, ó, 128, perfeito? Deixa eu colocar mais uma aqui, ó, 256. O que você vai perceber? Quais são os extremos ali daquela PG? Os extremos são o 2 e o 256. Quando eu falo de extremos, eu estou falando do primeiro e do último termo, certo? Quando eu tenho uma PG finita, eu vou ter um primeiro e um último termo. Então, o primeiro e o último termo são os chamados extremos. Multiplica para mim ali os extremos. Se eu for multiplicar os extremos, ó, eu estou multiplicando aqui o 2 e o 256. Então, ó, o produto aqui é 512. Perfeito? Agora, multiplica os equidistantes. O 4 e o 128, por exemplo, eles são equidistantes. O que quer dizer isso? Eles estão numa mesma posição, só que um de frente para trás e outro de trás para frente. O 4 ele é o segundo do início para o fim. O 128 é o segundo do fim para o início. Então, eles são equidistantes. Eles estão na mesma posição, só que em sentidos diferentes. Certo? Então, se você for multiplicar aqui o 4 pelo 128, reparem. O 4 e o 128, ó, se eu for multiplicar, você vai ver que vai dar os mesmos 512. Perfeito? O 8 e o 64. Ó, o 8 e o 64, se você for multiplicar, você vai ver que vai ter que dar quanto? Vai ter que dar 512. O 16 e o 32 vai ter que dar quanto? Ó, o produto deles vai ter que ser 512. Então, isso aqui é uma coincidência para essa sequência que eu inventei e que eu dei como exemplo? Não. Isso aqui é uma regra. Sempre que eu tiver uma progressão geométrica finita, o produto dos extremos tem que ser igual ao produto dos equidistantes. Não, mas e se a minha sequência fosse essa que está aqui? Olha para cá. PG
Não dá pra gente trabalhar com razão muito grande. Então vamos aqui, ó, começar do 3 e uma PG de razão 3 mesmo. Ó, 3, 9, 27, 81 e 243. Pega ali para mim e multiplique os extremos. Se você for multiplicar os extremos, você vai ver que 3 vezes 243, o produto acaba dando 729. Agora pegue aqui dois equidistantes, o 9 e o 81, por exemplo. Olha, o 9 e o 81, quando eu for multiplicar, o 9 pelo 81 vai dar 729. Ô, Bruno, mas e o do meio? Do meio você multiplica ele por ele mesmo, certo? Se acontecer de sobrar um termo no meio, você vai perceber que aquela propriedade ela continua válida, mas aí eu teria que multiplicar ele por ele mesmo. Então, no primeiro exemplo, foi proposital, eu trouxe uma sequência com uma quantidade par de elementos. De novo, não confundam, né, com a ideia de que os números são pares, não tem a ver com isso não. Eu trouxe uma quantidade par, eu trouxe ali uma sequência com, desculpa, uma sequência com 8 elementos, certo? Minha primeira tinha 8 elementos, uma quantidade par. A minha segunda tem 5 elementos, uma quantidade ímpar. Então, sempre que tiver uma PG com a quantidade ímpar, vai sobrar um termo no meio. Esse termo do meio, você multiplica ele por ele mesmo, certo? 27 vezes 27 daria o quê? Daria o 729. Então, isso aqui é um padrão, uma propriedade importante de progressão geométrica. Saber que os termos equidistantes, o produto deles sempre tem que ser igual ao produto dos extremos. Beleza? E aí, vai só acrescentar para mim, que eu acho que de informação era isso mesmo, você vai só acrescentar para mim aqui uma representação, tá bom? Vamos só colocar aqui, ó, representação dos termos. Aliás, deixa eu colocar aqui, representação de PGs com 3 termos. Eu vou colocar de 3 termos, que acaba sendo aqui, talvez tenha mais chance de aparecer aí numa prova qualquer. Dependendo do exercício, claro, isso aqui não quer dizer que seja uma regra que você tenha que utilizar, tá bom? É só uma dica a mais para abrir um pouquinho a sua cabeça. Mas a gente tem algumas questões de PGs, e aí é claro que o cara já conduz o enunciado para que de alguma maneira você se lembre disso daqui, certo? Então, a gente imagina, por exemplo, uma situação em que ele fale que eu tenho 3 termos que compõem uma PG e que o produto desses 3 termos dá um determinado valor. Então, como que você pode representar uma PG que tenha 3 termos? Claro que você pode chamar o primeiro termo, por exemplo, de A1, o segundo de A1 vezes a razão, o terceiro de A1 vezes a razão ao quadrado. Isso aí vai depender do que a gente tiver no enunciado, tá? Mas, principalmente, se ele vier com um papinho de que, uma PG com 3 termos, e aí o produto desses 3 termos, se ele falar que tem 3 termos e se ele te der o produto, eu aconselho você a usar essa representação que está aqui no exercício, olha, x sobre q, x e x vezes q. Ok? E aí aqui, não precisa complicar muito, mas x sobre q, x vezes q, o que é isso? Gente, imagina, eu tenho um termo central que é o x. Como que eu faria para chegar no anterior? Eu ia ter que pegar ele e dividir pela razão, não é? Então é o x dividido pela razão. Eu estou com um termo do meio que é o x. Como que eu faço para esse x virar o próximo? Ora, Bruno, eu ia ter que pegar o x e multiplicar pela razão. Então o que eu estou colocando aqui não é para ser nenhum bicho de 7 cabeças, tá? Tem o termo do meio, o anterior é o x dividido pela razão e o posterior é o x vezes a razão. E por que eu estou te dando a dica de usar essa representação, principalmente numa situação que ele fale de produto? Porque aí, se eu fosse fazer aqui, por exemplo, o produto dessas 3 expressões, x sobre q, x vezes q, esse q ia conseguir cancelar esse. E aí você vai ter lá, o produto deu, por exemplo, sei lá, 27. Então você ia ter lá x vezes x igual a 27, x ao cubo igual a 27, você ia conseguir descobrir o valor do x, certo? O que antes era um problema, pelo fato de você ter, digamos, uma equação com 2 incógnitas, se ele te der o produto, fica moleza, porque aí você vai só cancelar o quê? Certo? Pô, Brão, mas e se for soma? Então, se for soma, não quer dizer que isso aqui não vai te ajudar. Mas talvez, se for soma, você possa usar outras ideias do que a gente já viu ao longo desse módulo inteiro que está aqui, tá? É uma situação bem pontual. Apresentação de PGs com os 3 termos em situações em que ele te apresente o produto. E aí você consegue ali
cancelar o valor da razão. Bom? Muito bem, vou fechar esse bloco por aqui e aí com isso eu fecho o que eu tenho de explicação teórica da parte de progressões geométricas. Na sequência, o próximo vídeo que eu vou deixar para vocês é um resumão, tá? Do que a gente viu na parte de PA e de PG. E aí eu vou fazer um comparativo para vocês perceberem como que a gente vai seguindo linhas de raciocínio semelhantes, né, para os dois tipos de sequências e onde que estão as diferenças de uma para outra. Então o próximo bloco eu acho que é bem interessante para você também que veio acompanhando essa sequência comigo aqui, tanto da parte de PA quanto de PG. Já já eu volto.